Espera só um pouquinho. Paz, irmãos? Amém! Você que tem a tua Bíblia, pega ela aí, pode ficar sentadinho mesmo. A gente vai ler um versículo só por enquanto. Você vai no último livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse 3, verso 1. Você achou? Diga, eu achei. Diz assim, acompanha aí na tua Bíblia, você que tem e trouxe. Apocalipse 3:1. Na minha Bíblia o título desse capítulo é a quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Você pode ler comigo aí? Da maneira que está na tua Bíblia. Vamos lá no 3. 1, 2, 3 e... Isto diz... E as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Tem nomes de que vives e estás morto. Feche os teus olhos um pouquinho só. Senhor, nós queremos te agradecer desde já pela tua presença, agradecer também pela sua palavra, Senhor. E queremos pedir perdão também, Senhor, porque algumas vezes nós estamos tão ligados às coisas dessa terra, a som, a microfone, a instrumento, a coisas de dentro e de fora, que nós perdemos a excelente oportunidade de adorar ao Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós essa noite. E declaramos desde já que nada nos impedirá, Senhor, de ouvi-la e de recebê-la. Nem coisas espirituais, nem humanas, nem o sono, o cansaço, a fome, a sede, e muito menos nada do que é espiritual nos impedirá a partir de agora de ouvir, Senhor, a excelência da tua palavra revelada a nós nesta noite. Se há ainda algo impedimento, Senhor, na nossa vida ou neste lugar, nós repreendemos, nós rejeitamos em teu nome. E a partir de agora, Senhor, neste lugar, mais uma vez queremos ser terra fértil para receber a semente da tua palavra. Continua a falar conosco, Senhor. Em teu nome que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Apocalipse 3 foi o que nós lemos aí, apenas o versículo de número 1. E aí nós temos vivido estes dias o tão famoso, pelo menos no nosso país, o tão conhecido feriado de carnaval. E eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho essa impressão comigo, que todo ano, quando chega essa época de carnaval, as pessoas aí fora ficam, parece que, alvoroçadas. Alguns, claro, ficam assim por conta, sei lá, de uma viagem que vai fazer, de um descanso que vai ter. Mas a maioria fica alvoroçada porque, na minha opinião, hoje, e eu vou explicar porque hoje é assim e antes não era. Hoje, carnaval é a época de cometer pecados. É como se fosse dada uma carta de alforria, vamos dizer assim, uma carta que desse a liberdade para as pessoas pecarem. Aquilo que talvez não poderia fazer nos outros meses do ano, nesses 4 dias está tudo liberado. De sábado ou até de sexta-feira à noite, mas mais precisamente de sábado até terça-feira ou até a quarta-feira de cinzas, está liberado. Pode fazer o que você quiser, o que der na telha, o que der vontade. Por isso que eu digo sem medo de errar que, para mim, as pessoas ficam alvoroçadas porque essa é a época da liberdade de se cometer pecados. Por mais incrível que isso possa parecer. Afinal, o carnaval se tornou uma data específica para a liberação da carne. É uma data específica para que ninguém... antes não se podia, mas agora pode. Por quê? Porque é carnaval. E o que é carnaval? É época de cometer pecados. E esse pensamento domina tanto a nossa sociedade, e eu arrisco dizer que em quase todos os níveis da sociedade esse é um pensamento que domina, porque ainda na semana passada eu vi, todo ano tem, né? Mas nesse ano especificamente eu vi 2 propagandas. Eu acho que não passou na TV, pelo menos eu não vi, mas eu vi na internet.
um alvoroço, um buchicho. Aí eu fui ver qual que eram essas duas propagandas. E a primeira propaganda justamente para o carnaval, para essa época de cometimento de pecados, era de uma marca de cerveja. E o slogan dessa marca de cerveja, né, a frase principal dessa campanha de propaganda, justamente para a época de carnaval, a época de cometer pecados, o slogan dessa marca de cerveja dizia o seguinte: no carnaval, esqueça o não em casa. No carnaval, esqueça o não em casa. E aí, claro que muita gente ficou indignada, até não crentes mesmo, até pessoas ímpias ficaram indignadas, porque, não, como assim deixa o não em casa? É como se você, não, eu estou com vontade de violentar, então esqueça o não em casa e violente. Não, eu estou com vontade de bater, então esqueça o não em casa e bata. É uma coisa mais ou menos assim. Isso criou um alvoroço tão grande que teve que a marca da cerveja vir a público e dizer: não é bem isso, não é bem assim, a gente vai mudar a frase, a gente vai mudar o slogan, e mudaram. Mas vamos pensar, né, na essência dessa frase: no carnaval, esqueça o não em casa. Quer dizer, pode tudo. Passou pela sua cabeça? Vai lá e faz. Não, deu vontade? Vai lá e faz. Não importa se é lícito, se é ilícito, não importa se é crime, se não é crime, não importa se é casado, se é solteiro, não importa a sua religião, na época do carnaval, esqueça o não em casa. Ou seja, faça tudo o que der na cabeça e faça, e digo mais, acho eu que está no meio ou na essência dessa frase, faça em excesso. Porque carnaval não é só a época de cometer pecados, mas a época de cometer pecados em excesso. É época de fazer tudo que não se deve, ou tudo que não se pode, em excesso. E essa foi a primeira propaganda. E a segunda campanha publicitária, ou a segunda propaganda, era de uma marca de preservativo, de camisinha, uma marca internacional que entrou no Brasil há alguns anos, não sei exatamente quando, e eles fizeram o seguinte: olha, onde vai ter aquele carnaval, onde vai ter muitos blocos, muita gente, onde vai ser? Em Salvador. Tá, então vamos fazer o seguinte: lá em Salvador, a gente vai montar, claro, com o nome da nossa empresa muito grande fora, a gente vai montar um quarto em forma de uma cápsula, e esse quarto vai ficar suspenso. A gente vai chamar um guindaste, esse quarto vai ficar lá em cima, e vai ter uma escadinha para subir. E aí, claro, a pergunta é: para que isso? Para que um quarto? No meio de todo o carnaval. E aí eles explicam durante a propaganda: olha, porque se der vontade, porque se de repente você conhecer alguém, e de repente pintar a vontade de transar, de fazer sexo, então você vai ter 10 minutos para subir essa escadinha, para entrar nesse quarto todo fechado, vai ter centenas de camisinhas lá no quarto, vai ter uma cama, e aí durante 10 minutos você vai ser feliz, dizia a propaganda. Eu não sei você, mas eu acho isso um claro incentivo à promiscuidade, um claro incentivo à prostituição, um claro incentivo ao adultério, um claro incentivo ao cometimento de pecados e ao cometimento de pecados em excesso. Estou exagerando? Não. Acho que não, né? Carnaval é uma época clara de consagração ao pecado. Alguns anos atrás, em uma dessas entrevistas que tem todo ano, sabe que está todo mundo na folia lá, está todo mundo pulando. Aí vai o repórter lá e diz: o que você espera do carnaval? O que você está achando do carnaval? E ela vai com o microfone lá, tirar alguns depoimentos. E eu me lembro que, não sei, 2010, 2011, por aí, foi lá a repórter de uma grande emissora de TV, e ela vai lá e pergunta para um certo rapaz, no meio da folia: olha, o que você espera desse carnaval? E ele diz: eu espero tirar a barriga da miséria.
E aí, claro, a repórter não deixou passar a deixa, né? Ela pegou essa frase, se fez de rogada, né? Se fez de não entendida e pôs lenha na fogueira. Aí eu lembro que ela disse, olha, mas como assim tirar a barriga da miséria? Você está com fome? É porque você quer comer muito? Não. Ele disse, na verdade eu estou com fome de pecado. E ele disse exatamente essa frase, não sei se conhecendo, né? Porque quando a gente fala a respeito da palavra pecado, a gente logo vincula ao povo evangélico, né? A gente é que usa essa palavra pecado muito. E eu não sei se ele era, ou se passou por algum momento da sua vida, ele passou por alguma religião, mas ele disse, olha, eu quero tirar a barriga da miséria, eu estou com fome. Fome do quê? Fome de pecado. O que ele estava querendo dizer com essa frase? Ele estava querendo dizer que ele queria pecar até não aguentar mais. Porque esse carnaval é época de cometer pecados, é época de cometer pecados em excesso, então eu quero fazer isso. Eu abracei essa ideia. Eu quero pecar até não aguentar mais. Do sábado até a terça-feira ou até a quarta-feira, meio-dia, eu quero tirar a barriga da miséria, disse ele. Porque esse é um tempo onde os homens se entregam em excesso. Se entregam ao excesso e se entregam em excesso. Eu já disse até algumas vezes lá na igreja, né? Alguns vão se lembrar que a pregação do pastor Tim Maia, ela não vale mais, né? Porque o Tim Maia, ele pregava o seguinte, a mensagem dele era o seguinte, vale tudo, né? Vale o que vier. Vale o que quiser. E aí ele dizia, só não vale homem com homem e mulher com mulher. Mas e eu acho até que essa frase, essa música teve muita repercussão na época, né? Porque era, como assim, vale tudo? Mas hoje essa frase, essa música já não encaixa mais. Se Tim Maia tivesse vivo e fosse cantar, eles diziam, não, isso aí é preconceito. Como assim? Não vale homem com homem. Como assim não vale mais? Não, vale tudo. Literalmente, né? Hoje está quase que difícil, às vezes achar homem com mulher e mulher com homem, né? Hoje vale tudo. E pior, vale tudo, se fosse para trazer para a atualidade, essa música, eles iam cantar vale tudo e vale tudo em excesso. Essa é a verdade. E é importante falar e não esquecer dessa triste realidade, porque é claro, a gente não, mas os irmãos do que eu, né? Organizaram um acampamento e aí a gente tem na nossa mente, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um acampamento porque os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os irmãos da nossa igreja têm que sair do mundo para não se contaminar e a gente tem que ir para o meio do mato para ficar isolado de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que acampamento não é para isso. Porque se a gente tiver que tirar alguém, não, eu vou tirar o Sidney de lá do meio do carnaval e levar ele lá para a chácara, para ele não pecar. Se a gente tiver que tirar o Sidney de lá e trazer para cá, para ele não pecar, a gente está pregando um evangelho errado. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí, né? Agora, a gente não está aqui reunidos como uma forma de alienação. Porque o segundo passo seria esse, a gente tira todo mundo de lá, traz todo mundo para cá e a gente fica aqui tudo alienado. A gente não sabe o que está acontecendo lá, eles estão se prostituindo, estão bebendo, estão se drogando, estão fazendo muitos acidentes, né? E eu não sei se você já percebeu isso, mas a época que o ser humano, ou brasileiro, produz mais coisas ruins é na época do carnaval. Quando a gente chegar em casa, faça um teste, liga a TV ou vá na internet e vê lá quantos acidentes aconteceram nas estradas do nosso país. Daqui a alguns meses a gente vai ver quantas pessoas foram contaminadas pelo vírus HIV ou por outras doenças sexualmente transmissíveis. Quantas crianças daqui a 9 meses vão nascer por uma gravidez não desejada. Esse é o pior período do nosso país, dos seres humanos do nosso país. E eu acredito que nós como igreja, a gente não tem que ficar alienado. A gente não sai de lá para vir para cá para se alienar. A gente não está aqui fechadinho no nosso mundinho para de repente tentar impedir quem está aqui de se contaminar com o que está acontecendo lá fora. Não.
Eu acho até que seria um pensamento egoísta. Eu acho até que isso não deveria acontecer. Se como igreja a gente pensasse assim. Na verdade nós estamos aqui, para quê então? Nós estamos aqui entregando a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Nós estamos aqui recebendo de Deus também tudo que Ele tem a nos entregar. Você recebeu algo de Deus já nesses dias? Pois é, eu também. Mas nós estamos aqui recebendo e não alienados, recebendo consciência de tudo que está acontecendo lá fora. Tanto é que nós estamos aqui nesses dias recebendo de Deus, mas estamos recebendo para quando sairmos a gente possa, armados, preparados, nós estejamos para lutar contra toda a podridão que está acontecendo lá fora. Porque eu acho até, irmão, que nestes dias, muitas das palavras que possam ser ditas para essas pessoas que estão envolvidas nesse cometimento de pecados, vão ser palavras que vão entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que se a gente ir lá na Sapucaí, não, vamos fazer o seguinte, olha, ao invés de a gente ir na chácara, no acampamento de carnaval, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo lá, vamos fretar 2, 3, 4, 5 ônibus e vamos lá para Sapucaí, lá no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, mais perto, no Anhembi, e a gente vai lá e vamos entrar no meio da muvuca. A gente vai apanhar, mas a gente vai entrar lá e a gente vai falar de, para com tudo isso aí, põe a roupa aí, moleque, tá tudo errado isso aí. Eu acho que a gente não vai se dar muito bem. Mas eu acho que, se a gente se preparar nestes dias, porque na verdade, irmão, de verdade, aquilo que vai acontecer, aquilo que está acontecendo de sábado até terça-feira, as pessoas vão cair na real, na quarta, na quinta, na sexta, nos próximos dias. A maioria das pessoas que estão hoje devastando ou colocando a sua alma à devastação do pecado e do inimigo, de Satanás, a ficha vai cair no máximo semana que vem. E é aí que entra a igreja de Jesus. Não, você não entendeu. Vai cair a ficha de quem se entregou ao pecado no carnaval na semana que vem, e é aí que entra a igreja de Jesus. E aí a gente entra de que maneira? Preparado. Aí a gente entra armado. Aí a gente entra com aquela... Nós fomos cheios do Espírito Santo, amém ou não? Amém. Nós fomos cheios do Espírito Santo, e aí nessa hora a gente vai colocar a nossa fé em ação, a gente vai colocar o nosso bloco na rua, aí vai ser a nossa hora. E aí a gente vai pregar que Jesus Cristo tem perdão para aquele que se arrependeu. Aí a gente vai pregar que Jesus tem salvação para a alma, que Jesus tem perdão para os pecados. Aí a gente vai colocar a nossa vida e a nossa fé em ação. Porque o que vai interessar no final desses 4 dias é o que a gente vai fazer com o que a gente recebeu aqui, irmão. Porque não adianta a gente sair daqui amanhã, 11 horas, voltar para nossa casa e na terça-feira, como foi bacana lá o acampamento, hein? Que glória! Na quarta-feira, também. Na quinta... Só que aí, presta atenção aqui, perde não. Na quinta-feira, parece que vai baixando um pouquinho a bola. Na semana que vem, eu lembro, tô lembrado. No mês que vem, vagamente eu tô lembrado do que aconteceu lá no acampamento, lá no carnaval. E essa palavra vem, em primeiro lugar, para que a gente não se esqueça. Muito pelo contrário. Para que a gente não se esqueça do que recebemos aqui, do que entregamos ao Senhor, e que a gente guarde também como algo muito valoroso na nossa vida, para que no tempo oportuno a gente coloque em prática. Vou dizer na prática como é que vai ser. Foi assim, você veio no acampamento e você foi curado, amém ou não? Amém. Mas você vai fazer com isso, o que você vai fazer com isso agora? Você vai levar essa cura à vida de outras pessoas. Amém. Você foi renovado, amém ou não? Amém. Agora você vai pegar esse renovo e vai levar esse renovo à vida das pessoas que vão precisar lá fora. Amém. Você foi restaurado, você foi batizado com o Espírito Santo, você foi liberto, você foi cheio do Espírito Santo, maravilha. É assim que tem que ser mesmo. Mas a partir de quarta-feira, o que a gente vai fazer com o que a gente recebeu de Deus aqui? A gente vai colocar em prática, amém ou não? Amém. E não é à toa
que a quarta-feira depois do carnaval, como é que chama a quarta-feira depois do carnaval? Quarta-feira de? Cinzas. E eu disse ontem na igreja, vou dizer aqui de novo, que não podia ter outro nome. Não podia ter outro nome mais propício e mais certinho a quarta-feira depois do carnaval, senão a quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque depois de 4 dias, o camarada pecando em excesso, o camarada se entregando ao pecado de maneira vergonhosa, ou desavergonhosa talvez, depois que o mundo sugou a vida dessa pessoa, como um cigarro, depois que Satanás, o inimigo das nossas almas, e o mundo tragou a vida dessa pessoa durante 4 dias, o que vai sobrar é só cinzas mesmo. Quem vai trabalhar na quarta-feira ou na quinta-feira, atente só. Qual que vai ser o discurso? Tô quebrado. Tô só o pó. Tá mesmo. Só ficou a cinza. Só ficou o bagaço da laranja. O inimigo e o mundo, Satanás pegou, né, essas pessoas como uma laranja, sugou e jogou fora. E aí, o que a gente faz? Não, aí a gente volta para a nossa igreja e fica de braço cruzado e fica recebendo. Não, irmão. Agora a gente pega esse bagaço da laranja e diz que Jesus Cristo salva, cura, liberta, restaura e renova. E Deus faz a vida dessa pessoa completamente nova. E quando você se encontrar com essas pessoas em forma de cinzas, que só resta a nós levar a restauração. A gente foi restaurado e vai levar a restauração para a vida dessas pessoas. Com a cura que nós fomos curados, nós vamos levar a cura também para essas pessoas, levar a libertação. É simples assim. Vira para o lado, pergunta assim: agora você entendeu por que você está aqui, irmão? Fala assim para ele: a piscina estava boa, não estava? A comida estava boa também. Os cultos estavam bons. Mas não se esqueça, aqui também é um quartel-general. A luta é lá fora. E a gente vai sair amanhã desse lugar armado, preparado. Não só para toda investida do inimigo, mas também para sermos embaixadores da restauração que há em Cristo Jesus. Vale glória a Deus isso aí, irmão? Glória a Deus! Amém. Se é para Jesus, pode aplaudir. E eu disse alguns instantes atrás que carnaval hoje é assim porque nem sempre foi assim. Já preguei até umas 2 vezes a respeito disso na igreja, alguns vão se lembrar. Como que começou o carnaval? Afinal, a palavra carnaval vem da junção de 2 palavras em latim: carnem e levare. Carne. Levare quer dizer abstenção. Quer dizer você abandonar. Quer dizer você deixar de lado. Então, a princípio, o carnaval seria um tempo de abandonar a carne. Carnaval seria um tempo de abstenção da carne, um tempo de, melhor dizendo, de despedida da carne. Porque quem foi ou é católico vai se lembrar que daqui a pouquinho, né, não sei se a partir de quarta ou quinta-feira, começa a famosa quaresma. São 40 dias, não é? Onde se fica ali sem comer. Nem vou falar. Bom, fica 40 dias sem comer carne. Por quê? Para uma preparação para a Páscoa, que simboliza, pelo menos para nós cristãos, ainda simboliza e sempre simbolizará a ressurreição de Cristo Jesus. Amém ou não? Amém. Só que aí tem esses 40 dias. Mas antes dos 40 dias, vamos fazer o seguinte. A princípio era só terça-feira, mas aí se estendeu a 4 dias antes. Olha, nesses 4 dias... Vamos fazer o seguinte, já que durante 40 dias não vai comer carne, então vai ser 4 dias, pode comer carne à vontade. Carne mesmo, né? Carne de boi, de porco, carne. A gente vai comer já, fica tranquilo. E aí tinha esses 4 dias antes da quaresma, 4 dias antes dos 40 dias para chegar a Páscoa. E é claro que por causa disso, já que
Se ficaria 40 dias sem comer carne, então, o que a gente vai fazer? Já que a gente gosta de excesso, já que a gente gosta de fazer muito e muita coisa errada e com muita intensidade, então a gente vai encher o bucho de carne, o máximo que a gente puder. Na terça-feira a princípio, depois se puxou para 4 dias, como eu disse. Então aí a gente percebe que carnaval, em primeiro lugar, sempre foi uma época de excesso. A princípio, excesso de comida, excesso de carne, né? E aí depois se transformou em tudo que a gente vê aí no dia de hoje, né? Mas sempre foi sempre foram dias cercados de excesso. E carnaval hoje é visto como a época de cometer pecados. Só que tem um detalhe. E é aqui que eu queria chegar. Antes da gente... É só introdução, hein? Antes da gente ir aqui para Apocalipse 3:1. Amém ou não? Amém! Só que tem um detalhe. Há 2 formas de pecar. Como é que é? Quantas formas de pecar tem? 2 formas de pecar. A primeira, por comissão, e a segunda, por omissão. Eu vou explicar. Comissão e omissão. Pecar por comissão é a mais conhecida. É a que talvez todos conheçam, porque tem a ver com o fazer, tem a ver com o praticar, tem a ver com o cometer. Como é que é o pecado por comissão? Não, eu vou lá e faço. Ah, não pode, não, está na Bíblia, faz mal para mim, faz mal para o meu próximo, faz mal no meu relacionamento com Deus, então me afasta de Deus, então isso é pecado. Vou lá e faço, vou lá e cometo, vou lá e pratico. Não devia fazer e fiz, não devia praticar e pratiquei, não devia cometer e cometi. Coloquei a mão na massa. O que isso quer dizer? Pequei por comissão. E a palavra pecar, ela significa, na essência da palavra, né? Pecado significa errar o alvo. E é justamente isso que significa mesmo. É como se houvesse um alvo, e eu e você tivéssemos com um arco e flecha na mão, e a gente atirasse a flecha e errasse o alvo. A flecha vai para um canto, vai para o outro, vai muito para cima, vai muito para baixo. A gente errou o alvo, a gente pecou. Qual que é o nosso alvo? Jesus. E Jesus nos deixou na sua palavra um mandamento, que eu acredito ser o alvo da nossa vida. Deus tem um alvo estabelecido para nós, e o alvo é 1 Pedro 1,16. Completa para mim. Jesus diz: sede santos como eu sou santo. Se pecar é errar o alvo, qual é o alvo? Ser santo. Sede santos como eu sou santo. Ser santo é viver em novidade de vida. Como diz em Coríntios, através do apóstolo Paulo, é viver como nova criatura. É matar a minha carne. É não fazer dela o meu Senhor. Porque, irmão, o homem sem Deus, ele só encontra sentido e contentamento naquilo que dá prazer à sua carne. Não tem meio termo. O camarada pensa: eu preciso de satisfação, eu preciso de prazer, eu preciso de alegria. Como é que eu vou ter isso? Cada um escolhe a sua maneira aí fora. Mas o fim é para agradar a minha carne. É para ter prazer na minha carne. Mas o homem com Deus, ele encontra sentido naquilo que dá prazer a Deus. O que dá prazer a Deus? Acertar o alvo. Qual é o nosso alvo? Ser santo como Deus é santo. Amém ou não? Amém. Diga para o teu irmão para ele acordar. Não sei se tem alguém dormindo. Fala para ele: seja santa como eu sou santo, como Deus é santo. Fala de novo: seja santo, irmão, como Deus é santo. E dorme. Só que o problema, eu disse que tem quantas formas de pecar? Quantas? Duas. Só que o problema é que a gente acha que pecado é só algo que se comete. Eu disse que é comissão, já expliquei, mas tem a omissão também, a gente peca por omissão. Colégio Superensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. MW Tornearia.
serviços de torno, solda, prensa, máquinas pesadas, embuchamentos em geral. Falar com Marcelo. Fone 3026 2835. Rua Bernardino Landulfo, 187, Vila Vilar, Ourinhos. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Salão Nova Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324 1462, 99126 3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Life, moda e acessórios femininos. Rua 9 de Julho, 465, no centro de Ourinhos. Faça-nos uma visita. Confira. Life, moda e acessórios femininos. Palmira Refeições Coletivas. Rua Belo Horizonte, número 252, Vila Recreio. Fone 14 3322 3168 ou 14 30 26 2286. Pet Shop Cão Fiel. Rações, acessórios, tudo para pássaros e peixes. Agora com banho e tosa. Disque Pet Shop Cão Fiel. 3026 1643. Pet Shop Cão Fiel. Rua Ovídio Gregório de Jesus, 506, no Jardim Europa. Pet Shop Cão Fiel, onde seu cão é muito bem tratado. Automecânica Líder. Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. Prana Maia Moda Feminina. Trabalhamos com moda Minas, moda artesanal e indiana. Saias, vestidos, batas. Nossa numeração vai até o Extra G. Prana Maia Moda Feminina. Rua Antônio Carlos Mori, 115, Loja 11, Galeria Gardênia. Fone 14 3326 5384. Eu posso pecar também por omissão. Eu posso pecar fazendo e posso pecar não fazendo. Ele está na Bíblia. Você vai até completar, acho até que você sabe. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem, e o quê? E não faz. Aí vem a bomba. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ah não, todo mundo agora. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que tipo de pecado é esse? Por omissão. Pecado não é só fazer o mal, pecado também é não fazer o bem. E aí a gente vê aquela história. Mas pastor, eu não fiz mal para ninguém. Nunca fiz mal, não matei ninguém. Nunca roubei. Nunca pulei a cerca. Nunca fiz nada de errado, nunca fiz mal a ninguém. Que pecado eu cometi então? Como assim eu não vou para o céu? Não, eu nunca fiz mal para ninguém.
Que pecado eu cometi? Cometer o pecado de não ter feito bem a ninguém, talvez. Eu não sou uma pessoa má. Acredito. Mas não é porque você não é uma pessoa má que você é uma pessoa boa. Está entendendo? Diga a mim. Vai piorar. Por isso, você vê a vida de muita gente amarrada por aí. Sabe quando a gente olha para a vida de uma pessoa e diz assim, mas é tão bonzinho. Pai, não faz mal para ninguém, não faz mal para uma mosca. É tão bom, tem um coração tão bom. Nunca vi fazendo mal para ninguém. Por que está nesse perrengue? Por que está com a vida amarrada? O cara é gente boa, o cara é sangue bom. E aí a gente chega à conclusão, por que muitas coisas acontecem a muitas pessoas por aí, às vezes a gente não tem explicação, que é porque nós nunca vimos talvez essa pessoa fazer o bem. Não fez o mal. Ok, bacana. Parabéns. Mas quando você viu essa pessoa fazendo bem a alguém? Mas se já não faz mal, já é meio caminho andado, né, pastor? Já também... Não tá bom não. Nova criatura tem que aprender a fazer o bem. Amém. Nova criatura tem que aprender a fazer boas obras. Mas o problema é que na nossa cabeça... Quer continuar? Diga amém. Amém. O problema é que na nossa cabeça evangélica, a gente pensa o seguinte: não, esse negócio de fazer boa obra é de outra religião. Lá, esse negócio de fazer obra. Porque afinal, aí usa a Bíblia, afinal nós não somos salvos pelas boas obras, pastor. Verdade, já disse na igreja, vou repetir hoje, que nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Amém. Senão não é nova criatura coisa nenhuma. Porque as nossas boas... Por que eu tenho que fazer boas obras? Porque as nossas boas obras glorificam o nome do nosso Pai que está nos céus. Amém. Nós temos a obrigação de mostrar isso pelos frutos que a gente dá. Afinal, tem o tal de Jesus que falou e deixou escrito aqui no livro preto, que é pelos frutos que nós seríamos conhecidos. E um desses frutos são as boas obras. Agora perceba que na nossa cultura, como cristãos, a gente é mais conhecido, não sei se você já pensou nisso, a gente é mais conhecido pelo que a gente não faz do que pelo que a gente faz. É assim, se você perguntar para alguém, olha, quem é o crente para você? Faz um teste. Alguém que nem vai na igreja, alguém que pergunta para ele, quem é o crente para você? Aí ele vai dizer, o crente é aquela pessoa que é o seguinte, que ela não bebe. O crente é aquela pessoa, ela não fuma, ela não se droga, ela não adultera, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não faz aquilo outro. Aí perceba que as pessoas sabem tudo que a gente não faz. E aí se você perguntar para a pessoa também, olhando aqui, se você perguntar para a pessoa também, olha, isso o crente não faz, mas o que o crente faz, na sua opinião? Ele vai dizer, vai pensar, depois de uns 5 minutos, ele vai dizer, o crente vai na igreja. Porque a gente é mais conhecido pelo que a gente não faz, ou o que a gente não pode fazer, do que o que a gente faz. Agora, se as pessoas lá fora olham para nós e pensam assim, não, o que o crente faz? Ele vai na igreja. Se as pessoas olham para nós e só vê que a gente faz isso, só isso, irmão, tem coisa errada aí. Será que é só para isso que Deus nos chamou? Para a gente ir na igreja? E ainda essa semana, sempre acontece, mas essa semana aconteceu, de novo. Eu estava aconselhando uma senhora e ela reclamou de tudo. Pensa numa pessoa que reclama de tudo. Aqui não, que aqui é uma benção. Ela sentou, ela reclamou do trabalho, aí ela reclamou, depois ela reclamou da família,
Aí depois ela reclamou que ela estava doente. Aí depois ela reclamou do governo. Aí depois ela reclamou da igreja que ela estava. Aí depois ela reclamou, só faltou reclamar de Deus. E assim, tipo, no meio da conversa, achei até que ela reclamou. Reclamou da vida dela e da própria vida. E depois de tudo, ela disse assim, pastor, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Pastor, eu acho que não estou fazendo nada errado, pastor. Aí eu disse, ok, irmã, acredito na irmã. Mas aí eu perguntei para ela, mas e a senhora está fazendo certo? O errado não está fazendo, mas e o certo? A senhora está fazendo? Ela ficou com a cara de paisagem. Eu acho que não sei, eu acho que eu não vou ver ela de novo. Acho que foi tipo uma visitinha rápida e ela não ouviu o que gostaria. E eu perguntei, e eu fiquei sem resposta. Você está fazendo o que de certo, irmã? Eu fiquei sem resposta, porque não havia resposta mesmo. Pecado de omissão. E tem mais. Se a Bíblia compara a sua igreja, você já leu Efésios, capítulo de número 5? Fala lá que a igreja de Cristo é comparada a um corpo. A um corpo que tem muitos membros. Né? E aí a gente pergunta, tá, se eu faço parte do corpo de Cristo, que membro eu sou? O que eu estou fazendo no corpo de Cristo? Quem eu sou no corpo de Cristo? Quem é você na igreja de Jesus? Pergunta devagarzinho, para quem está do seu lado aí. Quem é você na igreja de Jesus, irmão? Fala assim para ele, acorda de novo. E ouça. Quem é você na igreja de Jesus? Agora, entenda, olha aqui. Se cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, chamado igreja, vamos pensar o seguinte, se de repente eu sou um dedinho no corpo de Cristo, eu sou um dedinho, mas eu não faço a minha parte de dedinho, o corpo está defeituoso, me diga você, de quem é a culpa? Vou dizer de novo, é meio difícil esse problema, é de cair no vestibular, por isso presta atenção. Se eu sou um dedinho no corpo de Cristo, e eu não estou fazendo a minha parte no corpo, e por isso o corpo está defeituoso de repente. E se o corpo está defeituoso, por minha causa, de quem é a culpa? Minha. Do dedinho. Já tem uma nota no vestibular. Não, mas eu não sou o dedinho, eu sou um ouvido no corpo de Cristo. Quantos ouvidos a gente tem? 2. Tá, eu sou um ouvido no corpo de Cristo, mas se eu não me colocar como tal, se eu não estiver disposto, de repente, a ouvir a história da vida das pessoas, como ouvido no corpo de Cristo, o corpo vai estar deficiente. De quem é a culpa? Minha, do ouvido. Pecado por omissão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. É claro que no nosso país as pessoas dizem assim, não, vai começar as coisas só depois do carnaval. O vendedor vai vender, não, passa depois do carnaval. Não é assim? Ele vai, não, depois do carnaval a gente conversa. E aí parece que é só aí que as coisas começam a engrenar. E não era para ser assim, mas é. Mas se para alguém é agora que o ano vai começar, ainda dá tempo de nos colocarmos no nosso lugar como membro do corpo de Cristo. Amém. Ainda é tempo de nós nos colocarmos no nosso lugar como membros do corpo de Cristo. Tem uma canção de um cantor chamado Marcos Salles. Ele era da banda 4x1, aí ele saiu cantando solo. E tem uma canção dele em que ele diz assim, eu quero gastar a minha vida ao teu serviço. Serviço de quem? A serviço de Deus. Ele diz assim, alguns ganham a sua vida para si, alguns ganham a sua vida para o mundo, alguns ganham a sua vida em nada. Eu quero gastar a minha vida a serviço do Senhor. Você não entendeu? Eu quero gastar a minha vida a serviço do Senhor. Amém.
Esse tem que ser o pensamento de cada membro do corpo de Cristo. O que eu vou fazer esse ano para Deus? Não sei. Mas eu vou fazer. Eu vou me colocar como membro do corpo de Cristo, seja ouvido, seja dedinho, seja cotovelo, seja braço, seja o que for. Mas eu vou gastar a minha vida a serviço do Senhor. E aí, irmão, aí tem que vir essa questão na nossa mente. Será que eu posso fazer mais? Será que os meus frutos e os meus dons estão todos disponíveis à igreja de Jesus? De fato e de verdade? E eu quero dizer para você que Deus respeita a nossa omissão, se for assim. Não, eu não quero. Eu quero ficar de braço cruzado. Eu não quero fazer. Eu só quero ser um frequentador de igreja. Ou eu só quero levar a minha vidinha porque de repente eu já me decepcionei outras vezes e eu não quero mais. Então, Deus respeita a sua omissão. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio desde sempre, desde o Jardim do Éden. Ele respeita a nossa omissão, mas definitivamente não se alegra com ela. O que tudo isso tem a ver com Apocalipse 3? Parece que não tem nada, né? Mas tem. Apocalipse 3:1 diz que Deus, em perfeição, porque diz aqui, na minha Bíblia e na sua também, que através dos 7 Espíritos de Deus, 7 que representa a perfeição. Então, por isso a Bíblia cita 7 Espíritos, indicando a perfeição. Esse Deus, esse Jesus, conhece as nossas obras. Vou ler. Já esqueci. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos com letra maiúscula de Deus, é Jesus, e as 7 estrelas. E ele diz o que à igreja? Eu sei quais são as tuas obras, e sei também que tem nome de que vives, mas você está mortinho. O Deus de perfeição, chamado Jesus, vem através do apóstolo João na ilha de Patmos e diz: eu conheço as suas obras. E todas as obras. Jesus conhece as obras que a gente pratica e que todo mundo vê, quer sejam boas ou ruins, mas Jesus também conhece as nossas obras ocultas, obras cometidas e obras omitidas. Comissão e omissão. Está entendendo? Diga amém. Amém. Obras cometidas, boas ou ruins, e obras omitidas, também boas ou ruins. Porque ele nos ensina que Ele nos conhece desde sempre, por dentro e por fora. E tanto é assim que Ele diz: olha, você parece vivo, hein? Você está respirando, você está indo na igreja, você aceitou Jesus, você tem até um carguinho lá na igreja, então você parece que está vivo, mas eu como conheço tudo, sou o Deus da perfeição, sou Jesus, conheço você por dentro e por fora, parece que você está vivo, mas você está morto. É um morto disfarçado de vivo. Sabe zumbi que está na moda? Walking Dead? Assim. Walking Dead Gospel. Tem cara de vivo, mas está morto. É o que Jesus está falando, né? O Deus da perfeição está falando. É um morto disfarçado de vivo. Agora perceba, se não tem disfarce em tudo que é lugar hoje. Ele está falando de gente, de igreja. Mas se a gente analisar a nossa vida, a nossa sociedade, a gente vai perceber que, irmão, tem gente disfarçada em todo lugar. Não tem disfarce em todo lugar? Você olha para a pessoa, vou dar um exemplo. Você olha para a pessoa e diz assim, você não diz, você pensa, é homem. Daqui a pouco, você faz o teste, né? Fala chiclete. Não é chiclete? Mostra as unhas. Não é homem. Aí você... Ih, rapaz, não é. A Coca é Fanta. Gente disfarçada. Além disso, parece que a Coca mais é Fanta, tem gente disfarçada de rico por aí. Não tem? Aí tem aquele ditado, pensei que fulano come sardinha e arrota caviar. Disfarce. Gente disfarçada. Né? Gente disfarçada de feliz. Gente disfarçada de crente. Gente disfarçada até mesmo de gente.
E é o que a gente mais tem visto aí fora, infelizmente, nos últimos tempos. A gente vê um monte de gente disfarçada de tudo quanto é tipo de coisa, ou tudo quanto é tipo de gente. Mas eu nunca vi morto disfarçado de vivo, no sentido literal, tirando os filmes, tirando o seriado. Não dá, né? Como é que morto vai se disfarçar de... A pessoa está sentada do seu lado, está coradinha. Aí você encosta, nossa, está gelado. Aí está morto. Não tem isso. Né? A gente não vê isso. Mas é claro que a Bíblia não está falando de morte física. Claro que a Bíblia não está falando de zumbi. Ela está falando de morte espiritual. Está falando da morte que, como eu já disse na igreja, que o diabo imprime, que ele coloca sobre o ombro e sobre a vida das pessoas, mas que ele mata, mas mata sem tirar a existência. Está respirando, mas não está vivendo. Existe, mas não vive. É essa morte que o diabo imprime na vida das pessoas. Mais ou menos assim. Ele mata e eu continuo na igreja. Eu estou morto, eu não sinto nada. Ou se eu sinto, é disfarce. É manipulação. É para que depois o irmão não veja que eu também não estou. Que eu não estou adorando, que eu também adoro, que eu também canto, que eu também sinto. Então, eu estou disfarçado. Ele mata e eu continuo, o inimigo mata e eu continuo na igreja. Às vezes até faz algo na igreja, mas não encontra contentamento no que faz, não encontra alegria no que faz. Nossa, mas está fazendo para Deus, mas está na igreja, está fazendo na igreja. Aparentemente para Deus, pois é, mas não encontra contentamento mais nem isso, nem nisso. E a questão é, por quê? Sim, porque está morto. Como eu já disse aqui, o diabo não vem e passa a foice. Não, ele vai tirando um leguinho após o outro. Ele tira um lego hoje, mais um depois, mais um na semana que vem, mais outro na outra semana, e aí ele vai tirando. Quando você olha, não tem mais nada, hein? Está morto. Pergunta para quem está do seu lado. Você está morto ou você está vivo? Está morto ou você está vivo? Irmão, ninguém pode responder isso por ninguém. Não está escrito na testa de ninguém, vivo ou morto. Você acabou de olhar para a pessoa do seu lado, falou com ela, não dá para saber. Porque ninguém pode responder por ninguém. Cada um é que responde por si, nessa questão, principalmente. Ninguém pode responder por ninguém. Às vezes, nem olhando nos olhos, não dá para saber se é vivo ou morto. E muitas vezes o morto está em pecado porque é omisso, porque é inerte, porque está parado, porque está estagnado. E aí muitos mortos, que estão mortos, mas estão dentro da igreja, eles dizem assim, mas eu não quero me envolver, porque na igreja tem aborrecimento. Vou fazer uma pergunta para você. Quem trabalha aqui, diz amém. Amém. Nossa, chegar nesse ritmo aí quarta-feira, vai receber a demissão, passa no RH. Quem trabalha aqui? Amém. Fala uma coisinha pra mim, você tem aborrecimento no trabalho de vez em quando só? Um dia ou outro, sei lá, não é sempre. Não é, mas tem, né? De vez em quando tem, parece. Quem estuda aqui, diz amém. Amém. Na escola ou na faculdade, de vez em quando tem aborrecimento lá, com os pessoal? Com outros alunos, com o professor, com o diretor? Tem. Pois é, na igreja tem gente como tem gente no trabalho. Na igreja tem gente como tem gente na escola. Na igreja tem gente como tem gente na faculdade. Fala uma coisa pra mim. Você tem família? Diga amém. Amém. Às vezes você passa por algum perrengue no meio da família? Amém. Na igreja também tem gente como tem gente nas nossas famílias. Na igreja tem gente como tem gente em todos os outros ambientes da nossa vida. E onde tem gente, tem o quê? Problema.
Aborrecimento. O que eu faço então? Se a gente tem um aborrecimento no trabalho, adivinha? No outro dia a gente está precisando do dinheiro. Não sei, vocês não. Você vai para casa 6 horas da tarde, aí você chega chutando o cachorro, chateado. Então, quer comer, homem? Não quero nem comer hoje, vou deitar. E aí vai deitar, adivinha? Não, mas deixa eu colocar aqui para despertar, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Tem que engolir o aborrecimento, tem que engolir o orgulho. A gente se aborrece, mas no outro dia a gente está lá de novo. Não, quer saber? Não quero mais saber dessa família. Como assim? Não tem jeito. Não, porque eu estou aborrecido. Está aborrecido, aí a gente tem que engolir o aborrecimento e continuar na família, e continuar em casa, e continuar na escola, e continuar na faculdade. E na igreja? O que eu faço com o aborrecimento na igreja então? Eu faço o seguinte: eu abraço a igreja de Jesus, eu abraço o meu ministério, eu coloco o inimigo no lugar dele, eu faço o bem e já a vitória que eu espero me alcança no nome de Jesus. Se você tiver coragem, fala pro teu irmão, com ou sem aborrecimento, irmão? Com ou sem aborrecimento. Eu vou para a igreja. E eu vou continuar na igreja. Abraçando a igreja. Abraçando Jesus da igreja. Abraçando o meu ministério. Colocando e deixando o inimigo no lugar dele. Não vou ser omisso. Vou fazer o bem. Porque daqui a pouquinho, já, eu profetizo, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, que já, a vitória que a gente espera, vai chegar na vida dos vivos, no nome de Jesus. Fala assim para ele: se você é vivo, dá glória a Deus. E se eu não quero ser mais uma pessoa disfarçada no meio de tantas, se eu não quero andar disfarçado de morto e muito menos morrer espiritualmente, eu tenho que mergulhar no rio de vida de Jesus. E Jesus disse em João 10, não sei se você crê, mas eu creio que Jesus disse: olha, o inimigo veio, ele não nos deixou enganado, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu, através do rio que sai de mim, o rio de vida, eu vim trazer para vocês vida, e vida de que maneira? Em abundância. E eu quero me entregar a essa vida. E eu quero receber esta vida, eu quero receber esse rio de vida sobre mim o tempo todo. Porque, irmão, não basta combater a morte. Comissão e omissão. Não basta combater a morte, nós temos que abraçar a vida. Senão nós pecamos por omissão. Eu não abracei a morte, eu não estou do lado do inimigo, mas eu estou, mas você abraçou a vida de Jesus? Não dá para ficar em cima do muro. Eu tenho que dizer não ao pecado, mas tenho que abraçar a vida também que há em Cristo Jesus, vida abundante, diga-se de passagem. Mas às vezes a gente peca também quando a questão é pecado e santidade. Disse que a gente peca na questão de vida e morte, quando a gente é disfarçado. Mas a gente peca também nessa questão comissão e omissão, na questão pecado e santidade. Sabe como é que a gente faz? A gente luta contra o pecado. E tá certo. Tem que ser assim. E a gente até ajuda, não, tá cometendo pecado. Companheiro, não faz isso. E a gente, como bom cristão, a gente olha pra gente também e diz: não posso cometer isso, não posso fazer. Né? Muitas vezes a gente luta e condena o pecado, mas não busca a santidade na mesma proporção. Comissão e omissão. Irmão, eu tenho que não cometer pecado, eu tenho que lutar contra o pecado. A gente tem que combater mesmo o pecado, porque o que era pecado antes continua sendo pecado hoje, amém ou não? Amém. Mas não basta combater o pecado, a gente tem que buscar a santidade. Amém. Senão já
o pecado toma conta da gente também. A gente tem que combater e buscar, na mesma proporção, e digo mais, até em proporção maior, buscar a santidade do que combater o pecado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você está entendendo? Diga amém. Você está acordado? Diga amém. Você está vivo? Diga amém. Por exemplo, no carnaval, o que a gente faz? O que nós crentes faz? A gente condena a bebedeira. Ah lá, bêbado. Olha lá, bebeu, encheu a cara. A gente aponta o dedo e condena a embriaguez. Não é para combater o pecado. É, tá certo. Mas vamos fazer inteiro, completo? Vamos fazer o trabalho certinho? Efésios, capítulo 5, diz que, você vai completar para mim. Fala a respeito disso, que a gente aponta o dedo e condena. E tá certo. Diz lá, não vos embriagueis. Com o quê? Com vinho. Simbolizando toda e qualquer bebida alcoólica. Não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque no vinho há contenda. Termina aí o versículo ou não? Não. Não vos embriagueis com vinho, porque em quem há contenda. Mas enchei-vos do quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Temos que combater o pecado? Sim. Temos que dizer às pessoas que isso faz mal? Para o corpo, para a alma, para o espírito? Sim. Temos que nos abster disso? Sim, porque faz mal para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito e para a nossa vida com Deus. Mas, irmão, tem que se encher do Espírito. Ok, eu condeno a bebedeira do camarada, mas eu não me encho do Espírito. Está errado também. Ele está cheio do errado. E eu vazio do certo. Pecado de omissão, comissão e omissão. E eu arrisco dizer que se o povo evangélico fosse mais cheio do Espírito Santo, haveria menos alcoólatras. Se a gente fizesse mais a nossa parte, qual é a nossa parte nessa questão, pastor? Ser cheio do Espírito Santo. Se a gente fosse mais cheio do Espírito Santo, eu digo agora no contexto geral da igreja brasileira, se a gente fosse mais cheio do Espírito Santo, haveria menos viciados no nosso país. No mínimo. Haveria menos alcoólatras. Por quê? Por um simples motivo, irmão. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, vem sobre a minha vida ousadia. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, vem sobre mim e sobre você intrepidez. Quando você é cheio do Espírito Santo, vem sobre a tua vida autoridade do Espírito Santo de Deus. E com tudo isso, vem ainda mais poder de Deus para levar libertação ao aflito. Você entendeu ou não? Deixa o barulho. Se a gente fizesse a nossa parte, se a gente pecasse menos por omissão, haveria menos pecados lá fora também. Porque a gente faria mais a nossa parte como servo de Deus. E não é só na questão de bebida, não. Muitas outras coisas. A gente condena a promiscuidade. Né? Principalmente no carnaval. A gente vê os crentes o tempo todo dizendo, tá vendo lá, o sangue de Jesus tem poder. Olha lá, que promiscuidade. Olha lá quanta gente pelada no carnaval, pastor. Irmão, vai ter. Não, vamos orar para todo mundo, para pelo menos as pessoas saírem vestidas no carnaval. Não vai dar. A Bíblia diz desde sempre, Jesus falou, companheiros, entendam, nos últimos dias, o amor de muitos vai esfriar, e a iniquidade, que é o pecado consciente, vai se multiplicar. Amor esfriando, iniquidade multiplicando. E lá em Timóteo, que vira e mexe a gente fala, nos últimos dias serão tempos penosos. Os homens vão ser amantes de si mesmos, vão ser egoístas, vai ter pecado o tempo todo lado. Então, irmão, é daqui para frente, é daqui para pior. Mesmo que de vez em quando a gente ouça alguns discursos aí, pseudo-evangélicos, dizendo, não, a gente vai ser a maioria evangélica no nosso país. Irmão,
De 1990 até o ano 2000, o povo evangélico cresceu 58% no nosso país. E isso trouxe o que de benefício para o Brasil? Nada. Por quê? Porque é só discurso. Porque é só palavra. Porque é muita gente disfarçada. Gente disfarçada que chega no carnaval e diz: olha só que promiscuidade, olha só quanta coisa ruim, olha só quanta gente pelada no carnaval, pastor. É um mau exemplo para as nossas famílias, ou para a família cristã, ou para a família tradicional. É mesmo, é verdade. É um mau exemplo mesmo. Mas aí o camarada saiu hoje do culto, ou ontem do culto, se ele foi, ou hoje, ou ele está lá em casa sem fazer nada. Eu vou dar uma passadinha nos canal. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu sentar direitinho aqui. E aí ele para lá. Olha só, que vergonha. E aí vira para a mulher: olha só, mulher, que mau exemplo. E ele até guarda o controle remoto para ninguém tirar. Olha só, que promiscuidade. Que coisa feia. Olha só, quanta gente sem roupa. Que coisa nojenta. E ele está ali 5 minutos dando seu discurso. Olha só. Ó, eu quero ver a outra escola para ver se vai estar assim também. Porque depois eu vou orar. Porque eu quero saber qual a escola que saiu gente pelada. E aí eu vou dizer: Senhor, queima a mocidade independente de Padre. Misericórdia, olha isso. 10 minutos. Meia hora. Aí vem, vai rodando a madrugada. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ele está lá indignado. Vendendo o seu discurso. Repreendendo, entre aspas. Pois é. Condena a promiscuidade, mas não busca santidade. Comissão e omissão. Porque a Deus ninguém engana. Porque Ele esquadrinha a nossa vida por completo. Ele sabe e conhece o nosso deitar, o nosso levantar, a nossa entrada e a nossa saída. E Ele sabe quando a gente é omisso. Lutar contra o pecado é necessário. Mas buscar santidade é essencial. Irmão, tem que dizer assim: isso é pecado, no amor de Cristo. E de maneira correta. Isso é errado. Não faça. E olhar para mim também e dizer: não, eu não vou fazer. Comissão. É necessário lutar contra o pecado. Até a volta de Jesus será assim. Todo dia é uma batalha. A pastora disse ontem de manhã, e é assim. Todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, todo dia o diabo vem. Lutar contra o pecado é necessário, mas buscar a santidade é essencial. Buscar a santidade é primordial, buscar a santidade é prioridade. Santificação é um processo, e quando eu me permito ser usado por Deus, no mínimo, irmão, eu dou o primeiro passo em direção a esse processo, o processo da santificação. Pastor, o que eu posso fazer para me ajudar nesse processo de busca da santificação? Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Porque quando eu faço isso, no mínimo, eu dou um primeiro passo em direção a esse processo de santificação. E quer saber, irmão? Já vou encerrar. Santidade não é gerada nos cultos. Não dá pra gente chamar todo mundo aqui, vamos tirar as cadeiras, vamos aqui que a gente vai ungir todo mundo, e a gente vai ungir, e a partir de hoje você vai ter a unção da santidade na sua... Não tem isso, irmão. Santidade não é gerada nos cultos. Santidade não é gerada em templo. Santidade não é gerada no acampamento. Vou dizer o porquê. Porque há pregações, há cultos e há acampamentos lindos. Mas a questão é os frutos. A questão não é o quanto eu glorifiquei dentro da igreja. A questão não é o quanto eu fui cheio do Espírito Santo no acampamento. O que interessa de fato e de verdade é o que a gente vai fazer lá fora. São os frutos. O que interessa é o que eu vou fazer com o que aconteceu na pregação do culto. O que interessa é o que eu vou fazer com o que aconteceu no acampamento.
O importante é o que a gente vai fazer com o que aconteceu aqui. Irmão, se a gente não investir o que a gente está recebendo aqui em amor a Deus, se a gente não pegar tudo que a gente recebeu aqui e investir, e não existe investimento melhor do que esse, se a gente não pegar tudo isso e investir em amor a Deus, em amor ao próximo, em trabalho no reino e em frutos espirituais de valor, então foi apenas um tempo bom que a gente passou aqui. Foi só um tempo bom de comunhão que a gente passou junto. E agora, irmão, de verdade, eu espero que seja mais do que isso. E eu acho que Deus espera mais de nós também. Eu acredito que Deus espera mais de nós quando a gente sair daqui. Espero de mim, inclusive. Mais do que quando nós entramos aqui no sábado. O melhor exemplo para isso é a bateria de um carro. Não precisa nem ser eletricista para saber como é que funciona a bateria do carro, né? Como é que funciona? Se você deixar o carro parado, a bateria também vai ficar parada. E adivinha? Depois de uma semana, no máximo, você vai lá e a bateria está descarregada, arriada. Por incrível que pareça, a bateria descarregou porque não usou. Olha só. Se deixar o carro desligado, descarrega. Irmão, culto é isso. Acampamento é isso. Eu ligo a minha bateria espiritual na tomada de Deus. Nós somos recarregados. Mas vamos fazer o que com essa carga que a gente recebeu? A gente vai fazer o que com a bateria cheia quando sair daqui? Talvez, se Deus pudesse fazer uma pergunta para mim e para você hoje, mesmo que você se esqueça de tudo que foi dito aqui, lembre só disso, por favor. Talvez, se Deus pudesse nos fazer uma pergunta hoje, eu acredito que a pergunta seria: filho, posso contar com você esse ano? Amém. Filho, será que eu posso contar com você? Será que eu posso usar você? Será que eu posso usar a sua boca? Foi eu que criei. Será que eu posso contar com a sua boca? Filhinho, as suas mãos, fui eu que criei também. Lembra lá do barro? No jardim do Éden? Pois é, fui eu que criei as suas mãos. Será que eu posso contar com elas? Amém. Filhinho, fui eu que criei os seus ouvidos. Derramei a minha unção e agora eles são ouvidos espirituais que estão prontos a ouvir o que for, de qualquer pessoa. E já que foi eu que criei os seus ouvidos, será que eu posso contar com os seus ouvidos? Olha, o talento que você tem não veio no seu estalar de dedos. Fui eu que entreguei. Olha, o dom que você tem, fui eu que dei. Eu enviei o meu Espírito e Ele entregou a você esse dom espiritual que você tem, seja qual for. E se fui eu que dei, será que você permite eu te usar com o seu dom? O que cada um de nós vai responder? Eu não sei. Mas eu arrisco dizer o que Deus gostaria de ouvir. Eu acredito que Ele gostaria de ouvir as mesmas palavras de Isaías. Primeiro, Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu sou um pecador e eu habito no meio de um povo pecador. Os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele diz assim em Isaías 6:2: os serafins estavam acima dele, acima do trono. Cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo o que a gente disse hoje: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías: ai de mim, Senhor, que vou perecendo,
porque eu sou um homem de lábios impuros, eu não mereço ter essa visão, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, apesar de tudo isso, os meus olhos viram o Rei Jesus, o Senhor dos Exércitos. E aí, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, com uma tesoura, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E aí depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu, Isaías, então eu, Sidney, então eu, povo de Deus, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. MW Tornearia. Serviços de torno, solda, prensa, máquinas pesadas, embuchamentos em geral. Falar com Marcelo. Fone 3026 2835. Rua Bernardino Landulfo, 187. Vila Vilar, Ourinhos. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Salão Nova Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324 1462, 99126 3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Life, moda e acessórios femininos. Rua 9 de Julho, 465, no centro de Ourinhos. Faça-nos uma visita, confira. Life, moda e acessórios femininos. Palmira Refeições Coletivas. Rua Belo Horizonte, número 252, Vila Recreio. Fone 14 3322 3168 ou 14 30 26 2286. Pet Shop Cão Fiel. Rações, acessórios, tudo para pássaros e peixes. Agora com banho e tosa. Disque Pet Shop Cão Fiel. 3026 1643. Pet Shop Cão Fiel. Rua Ovídio Gregório de Jesus, 506, no Jardim Europa. Pet Shop Cão Fiel, onde seu cão é muito bem tratado. Automecânica Líder. Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes,
1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. Pranamaia Moda Feminina. Trabalhamos com moda Minas, moda artesanal e indiana. Saias, vestidos, batas. Nossa numeração vai até o Extra G. Pranamaia Moda Feminina. Rua Antônio Carlos Mori, 115, Loja 11, Galeria Gardênia. Fone 14 3326 5384.